Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Deus, todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mais um dia que eu possa lhe dizer, e vou dizer de todo o coração, esse dia é um dia de milagre. Esse dia é um dia que Deus tem te concedido, não só a você, mas a mim, a todos nós. Um dia que você possa respirar, possa contemplar tudo que Deus criou, justamente para o louvor da sua glória. E você também é um dos maiores motivos da parte de Deus em trazer a você, todos nós a existência. Eu costumo dizer, gente, que quem nasceu, você, todos nós, quem nasceu já é um vencedor, já pode ser considerado aí, uma vencedora. Então eu creio que hoje, até essa palavra que eu estou aqui refletindo, meditando desde ontem, como é interessante, como Deus usa meios e formas para te ensinar, para me ensinar a se manter em obediência à palavra de Deus. O segredo é esse. O segredo é esse. Quer que tudo dê certo, quer que tudo dê certo, melhor dizendo. Então não deixe de obedecer esta palavra. É nela que está o segredo de nós vencermos, seja qualquer que for a situação. Através dessa palavra, gente, olha, eu vou dizer algo para você. Não tem doença que possa resistir ao comando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode pensar outra coisa aí, vamos dizer, através dessa palavra, não há porta que possa ficar fechada ou aquela que ele não venha fechar. Querido, através dessa palavra, eu vou dizer algo que é comum que se fala lá fora. Há jeito para tudo, menos para a morte. Pois, através desta palavra, ela me diz que o nosso Deus, Criador da vida, o Príncipe da vida, se Ele falar, se Ele chamar, a morte não pode segurar, não pode deter. A alma daquele que até já partiu está na palavra. Então, tudo está aqui. E hoje, eu fiquei pensando assim, interessante. O Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Ele é um dos líderes, quando você vai meditar, como eu gosto de falar, matutar, quando você entra aqui, ele é um dos líderes que ele não chamou os israelitas para sair com ele à batalha. Olha que coisa interessante. Outros tinham que convocar e chamar para sair à batalha, como Gideão. Porém ele, não. Ele, segundo a palavra do Senhor, enquanto se manteve em obediência à palavra do Senhor, quando vinha até, como eu estava lendo, meditando, até um leãozinho aí, metia a besta correndo atrás dele, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele tirou a vida daquele leão como fosse um cabrito. Então são coisas que você tem que parar para pensar, como é importante a gente não só ser um leitor, uma pessoa que só lê por ler a palavra de Deus. Vou ler aqui. Quem sabe Deus fala alguma coisa comigo? Não, querido, quem sabe não. Deus de Gênesis, Apocalipse, Ele traz lições, porque Ele quer ver você, como eu, como todos nós, junto com Ele, morando com Ele, estando com Ele. Então sempre você tem que lembrar, em alguma área da sua vida, da minha vida, da nossa vida, Ele está nos moldando. Ele está nos purificando, Ele está nos lapidando, porque o maior interesse do nosso Deus Pai, aleluia, é que você encontre na pessoa de Jesus o escape. Está para acontecer algo extraordinário, eu sempre gosto de falar isso e te alertar. A igreja do Senhor Jesus, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus, ela não vai ficar aqui. O destino da igreja do Senhor Jesus é morar com Ele. E todos aqueles que já descansam no Senhor, segundo a palavra, serão ressuscitados.
terão um corpo, oh, glorificado, como eu gosto de falar, igualzinho do Senhor Jesus, aleluia. E você ou eu, que se estivermos vivos, seremos transformados para a glória de Deus. Por isso eu declaro, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, nosso pequeno comentário nesta manhã, como eu já comecei aqui, já dá um entender, com essa, né, vamos dizer, com esses correlatos, está em Juízes capítulo 13. Eu quero separar esse verso do 7, tá? 13, 7, e quero fazer essa leitura, que o anjo do Senhor chega para esta mulher, e traz a ela algo que eu digo que é extraordinário, é lindo, que Deus permitiu que ela venha gerar e gerou este filho, pela qual a gente hoje quer falar um pouquinho de Sansão. Mas o texto diz assim, porém, quem o anjo? Porém, disse-me, este anjo dizendo para ela, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba, nem vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda. Por quê? Porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então ele foi muito específico as condições pela qual esses pais deveriam discipular Sansão. O anjo aqui traz algo da parte de Deus dizendo, olha, é desta forma que você deve alimentar, cuidar deste menino, porque ele é um menino separado. Ele tem tudo aquilo que eu preciso para que venha libertar um povo pela qual já estava sendo dominado pelos filisteus. Deus tem meios e formas de levantar pessoas, de usar pessoas, homens e mulheres. Ele tem este propósito justamente porque, olha, é tão lindo quando eu vou no Novo Testamento, quando Deus diz que Jesus, da mesma forma, você vai lembrando aí, quando o anjo chega para Maria, quando Jesus diz que ele destruía as obras de Satanás. Da mesma forma, gente, aqui a gente vai encontrando lições, e da qual hoje eu quero aqui fazer você pensar um pouquinho junto comigo, para a glória de Deus. Então quando você vai lendo aqui o capítulo 13 de Juízes, você vai aprendendo, vai entendendo que algumas coisas acontecem com você, ou comigo, ou com cada pessoa, é justamente porque a gente falha em obedecer o que Deus quer de mim e de você. Deus sempre espera do homem que ele viva uma vida de santidade, uma vida que não venha contrariar aquilo que a Bíblia nos orienta. Você tem algo aí especial. Eu lembro que quando eu ministrei há muitos anos atrás, no Instituto Teológico, um assunto que nunca sai da minha memória. O homem, ele é formado, e dessa forma você tem que lembrar que você tem um corpo, que você tem uma alma, que você tem um espírito. E este corpo que Deus te deu, ele já tem um destino. Muita gente não gosta, às vezes, de falar desse assunto, porque o destino do corpo do homem é pó. Como é que é? É pó. Mas enquanto Deus permite você viver, eu estou vivendo esse dia, você também, glória a Deus. Mas tem alguns que já estão descansando. E vai voltar a ser pó. Mas enquanto você está respirando, o Espírito Santo sempre vai dizer a você, aqui na sua consciência, não fala isso não, não bebe isso aí não, não veja isso aí não, isso vai te contaminar, entendeu? Assim eram os pais de Sansão, criaram ele de acordo com a orientação do anjo do Senhor. Esse discipulado se manteve até o momento que ele começou agora a fazer as suas escolhas. Te lembra alguma coisa? Fazer o que? As suas escolhas. As escolhas de Sansão, conforme você vai lendo, foi o que levou ele, infelizmente, lá no final, a ter uma decisão tão dura, tão difícil. E mesmo naquele último momento, Deus até atendeu aquela oração que ele pediu. Mas, gente, tudo isso é para que a gente entenda que a gente está num processo aqui. E nesse processo que nós estamos vivendo, há alguns que alcançaram, de Deus mesmo, de Deus, a graça de ter uma conversa tão sincera, de as suas orações serem ouvidas.
do seu clamor ser um cheiro suave, do seu canto de adoração ao Senhor Jesus, o céu se abrir, porque se mantém de acordo com a palavra de Deus. Então, no momento que você vê sinais, prodígios e maravilha acontecer, saiba que isso provém do Espírito Santo de Deus. Assim como acontecia na vida deste homem, todas as vezes que você lê que ele sai à batalha, que ele sai para fazer algo, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e a vitória sempre foi certa. Mas, gente, pensa um pouquinho comigo. A gente às vezes se pega pensando, por que certas coisas não acontecem ou não dá certo? Por que certas coisas são tão difíceis? Parece que tem uma resistência tão grande. A resposta está neste texto, capítulo 13, que nós vamos estar aqui falando um pouquinho. Tem muita coisa aqui diz respeito àquilo que você mais precisa, o que eu mais preciso. E ele tem nome, é o meu melhor amigo, é o Espírito Santo de Deus. Sansão era um homem, como eu estava lendo aqui, ele era um homem que do nada ele tinha um impulso, ninguém conseguia controlar, e ele ia, ele fazia. Eu vi, eu quero, eu gosto dela, é ela que eu quero, eu vou fazer assim, mas ele sempre tinha alguém dizendo o porquê e como, mas ele era impulsivo. Te lembra alguma coisa? E aí é onde está o erro, e é onde a gente tem que tomar todo um cuidado. As coisas de Deus são coisas tão sérias, as coisas de Deus, Ele sempre vai nos levar, oh meu Deus, a santificação, a uma vida de santidade. A Bíblia é tão clara que sem santificação ninguém, gente, verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Esses dias mesmo eu estava conversando com a missionária Dilza, para quem não conhece, é minha mamãe, uma pessoa que desde a sua infância serve o Senhor, com seus 70 e poucos aninhos, ainda se mantém servindo a Deus, se mantém com aquele jeito gostoso, sabe, de você ouvir, de você ver ela falando de experiências. Mas a gente estava falando sobre oração. Tem muita gente que gosta de orar e tem pouca gente que gosta de ser intercessor, porque é totalmente diferente. Alguns são chamados para intercessão, outros são chamados para oração. Quando esse chamado, oh meu Deus, se torna uma unidade, oração e intercessão, meu Deus do céu, glória a Deus, as coisas acontecem. As coisas saem do plano espiritual e se tornam tão real no plano físico. Querido, pois bem, a qualquer momento a gente pode estar conversando com Deus, porque para alguns eu tenho que estar dentro de uma casa de oração, para alguns tem que estar só na consagração. Parece que orar é só quando parece que tem que ter algum tipo de sacrifício. Mas a todo momento, aqui nós falando de Deus, é como se fosse uma oração. É como se a gente estivesse falando assim, meu Deus, o que ele está falando? Eu tenho que parar, eu sou uma pessoa tão impulsiva, eu não consigo ter um certo controle, para mim tem que ser na hora, tem que ser do meu jeito, eu não suporto, é isso. Gente, você imagina que lição que este homem está nos trazendo aqui, as suas atitudes. Tudo Deus falou, olha, você não pode tocar, você não pode fazer, você não pode se envolver. Mas tudo era, ele batia o olho, eu quero. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha forma. Não, se não for do meu jeito, não adianta. Não faço, não vou fazer. Não vou liderar, não vou cantar. Não vou ficar na porta. Não vou visitar. Tem que ser do meu jeito. Se não for, não? Então, você entende? Você conheceu alguém assim? Eu já conheci vários. Mas quando é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso meio, quando é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nosso meio, a unidade, gente, é certa. Porque Ele vai nos levar sempre na direção pela qual Deus já determinou. A direção que Deus quer que cada um de nós caminhe. Por isso que eu falei, está aqui a resposta da parte de Deus. Está aqui o segredo. A Bíblia diz que no período dos juízes aqui, líderes tribais, gente, estabelecidos por Deus, foram estabelecidos para governar Israel. Em alguma área eu sei que Deus me levantou para que eu possa liderar, conduzir, ajudar, ensinar, orientar, avisar,
dizer sim, dizer não, mas tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Cada um de nós, Deus nos coloca no lugar certo para poder fazer aquilo que Deus quer que seja certo. Quando a gente começa a trazer à tona coisas que muitas vezes fogem daquilo que a Bíblia ensina, vai dar tudo errado. Vira tumulto, vira guerra, vira discussão, vira um disse-me disse. Enfim, porém aqui Deus levantou, porque Deus sabia que a única forma de colocar os filisteus no seu devido lugar era que este líder seguisse a sua orientação. Enquanto ele seguiu, eu digo, enquanto ele seguiu, e não era só 20 anos, a intenção de Deus sobre a vida de Sansão era que ele liderasse aquele povo escolhido por Deus por 40 anos. Mas infelizmente o texto diz que isso aconteceu por 20 anos, e 20 anos foram perdidos, porque ele não seguiu o que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Gente, é tão claro o texto mostra tanta lição, que uma delas é tão importante para mim e para você. Tome muito cuidado, porque aqui tem algo importante. Havia uma voz, e nessa voz que estava sempre ao seu ouvido, sempre lhe perturbando, de tal forma que a sua alma até adoeceu. Ele sentiu ânsias até da morte, de tanta perturbação, dizendo: vai me contar, qual é o teu segredo? Vai revelar como que você faz? Vai me revelar como que você adquiriu? Vai me revelar? Me conte. Como assim? Você não vai me contar? Cada dia, cada momento era uma perturbação, e o ponto era: pensei que você me amava. Esse é o seu amor que você tem por mim? É assim que você me respeita? É assim que você me quer bem? Poxa, e assim é a perturbação todos os dias. E nem tudo que nós estamos escutando quer dizer que vem da parte de Deus. Quer dizer que é Deus ali falando. Quer dizer que ali é o Espírito Santo agindo. Não. A perturbação foi tamanha que chegou um momento que ele entregou o que jamais deveria ter entregado. Preste atenção no que o Espírito está falando. Chega um momento na nossa vida que algumas coisas não se deve dizer a quem não tem preparo espiritual. Para alguém que muitas vezes nunca foi espiritual, que não tem nada a ver com o reino de Deus. E ele fez tudo aquilo que Deus diz claramente a ele que ele não podia fazer. Não podia beber, bebeu. Não podia tocar em coisa imunda, tocou. Não podia se envolver com uma mulher justamente que era inimigo do povo de Deus, de Israel. Se envolveu, amou esta mulher, se entregou a esta mulher, a ponto dessa mulher dizer que o amava tanto, que queria tanto o bem dele, mas ela era uma espiã, ela era uma mulher enviada pelo povo inimigo, e ele foi cair nas graças desta mulher, a ponto que chegou um dia, segundo o texto, ele colocou aquilo que jamais devia ter colocado nas mãos desta mulher, e ele naquele sono profundo, tão profundo segundo a Bíblia, que ainda ela pôde chamar alguém, e cortou as suas 7 tranças, e cortando as 7 tranças, segundo o texto, diz a palavra, que ela gritou que os seus inimigos estavam vindo. Aí vem os filisteus, ele achando que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, ele achando que aquilo ali para ele seria a coisa mais normal do mundo. Da mesma forma que Deus vinha usando ele falou: vou dar cabo de todo mundo, e ele saiu. Mas quando ele percebeu, o Espírito Santo de Deus não estava mais sobre ele. Sansão aqui, infelizmente, ele teve a sua vida ceifada, gente, porque não valorizou os ensinamentos de Deus. É isso que eu quero mostrar para você. É isso que Deus colocou nos meus lábios para dizer. Você corre um sério risco de ter a sua vida ceifada, de ter a sua vida espiritual eliminada, de ficar como morto, vivo, sem o Espírito Santo de Deus nessa terra, se você abrir mão desta palavra, se você abrir mão desta palavra que pode mudar toda a sua geografia. Deus,
Ele sempre vai usar alguém. Deus sempre levanta alguém para nos orientar. Eu fico muito feliz que ontem eu tive alguns momentos que eu posso dizer de discipulado com um dos melhores amigos que eu tenho desde a minha infância, do pastor Daniel Nogueira. E nós falamos de coisas maravilhosas. Ele trouxe algo para mim, eu falava algo e nós se cumprimentava, e cada um aprendendo com o outro, e aquilo vai edificando a nossa vida, nos preparando para aquele grande dia. Querido, você só vai ficar aqui nessa terra, meu Deus, você só vai ser pego, de uma forma que eu posso tentar aqui, como que eu posso expressar? Ser pego assim, despreparado, despreparado. Se você quiser, porque aqui está o segredo. Como é que é? Aqui está o segredo. Vigiai, orai, medita nela de dia e de noite, porque nela aqui está todo o segredo que vai lhe conduzir à vida eterna. Quantas vezes você para um pouquinho para se alimentar desta palavra? Quantas vezes você coloca em prática o que a Bíblia ensina? Quantas vezes você lê, por exemplo, deixa eu ver, Salmo 1? Quantas vezes você pega lá o Salmo 1, verso 1? Quantas vezes você pratica Salmo 1, verso 1? Pensa um pouquinho agora. Quantas vezes você deixa de se contaminar de acordo com o Salmo 1 e o verso 1? Aqui está o segredo para que eu e você não seja contaminado, não se envolva, não esteja na roda dos escarnecedores. A Bíblia é clara para mim e para você. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ele abriu mão, ele contou o segredo que não era para contar. Não era para contar. Justamente para quem? Para alguém que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Não deu outra. Ele foi capturado. E a primeira coisa que aconteceu na vida daquele homem, poderia a Bíblia falar, ele contou o segredo. Os inimigos vieram e tiraram a sua vida, cortando a sua cabeça. Não, primeira coisa que fizeram, vamos fazer dele um palhaço. Vamos fazer dele um escravo. Vamos fazer dele agora uma chacota. Mas vamos fazer algo mais terrível. Vamos deixar ele cego. Vamos furar os seus olhos. Vamos tirar a sua visão. Meu Deus. Quantas pessoas, gente, que nesse momento elas andam um caminho, mas elas não têm visão nenhuma. Elas não conseguem ter discernimento nenhum, porque em algum momento ela abriu mão da palavra, de obedecer a palavra. Ele foi conduzido, cego, escravo, servindo um povo que só tinha prazer de rir da cara dele. Ele matou muitos dos nossos, destruiu muitas coisas nossas. Agora olha aí o preço que ele vai pagar. Você entende? Aqui é uma coisa muito forte, muito espiritual, que eu não posso nem entrar, porque se eu entrar vai se estender muito, mas vai entrar no campo da batalha espiritual. Lá está ele, preso. E se diz o texto que havia, vamos dizer aqui, um garoto que conduzia ele. E conduziu ele um dia de festa. E a festa era em homenagem ao deus Dagon, um principado daquela região. Está ele lá. E eu acredito que naqueles momentos daquela vida tão triste que ele estava levando, quantos momentos será que não vem na mente dele? Olha, mais ou menos assim, poxa vida, como era legal, né? Oh Deus, que saudade quando eu estava na tua casa tocando meu instrumento. Que legal quando eu cantava, né? E a igreja era tão visitada pela tua presença. Oh Deus, como era legal, quão gostoso quando naquela oração, o batismo com o Espírito Santo vinha sobre todos, e todos eram selados com o Espírito Santo, e a glória do Senhor era notória na vida de todos aqueles que tinham seu coração aberto em te aceitar. Oh Deus, como era gostoso quando eu estava naquele culto. Eu estou lembrando aqui, meu Deus, aonde o que? Onde foi curado, foi libertado, onde aquele espírito maligno foi expulso, onde houve cura, onde o Senhor tinha o que aconteceu, que é libertação. E naquele dia daquele batismo, meu Deus, naquele dia do batismo das águas, hoje estou lembrando aqui do José, meu Deus do céu, você entendeu? Você imagina a cena na cabeça dele, poxa, eu tivesse ouvido meu pai,
Se eu tivesse ouvido a minha mãe que falou, foi o anjo, o próprio Senhor falou. Eu não devia ter feito, eu me arrependo, Senhor. Puxa vida. Isso foi trabalhando no coração dele. Até que a Bíblia diz que no momento daquela festa, todo mundo reunido, gente que você não imagina segundo o texto, porque a Bíblia é clara no final do texto quando fala. E ele pediu ao jovem que pudesse levar ele, onde ele pudesse apalpar por suas duas mãos, numa coluna que sustentava todo aquele tempo, onde o povo ria, onde o povo estava dando risada. Eu fico imaginando a conversa. Ei, tá vendo lá? Aí, ó, o fortão aí. É, aquele que acabou com a nossa colheita. É, aí, ó, aquele lá que matou não sei quantas pessoas lá, né, do nosso exército. Tá aí agora, ó a condição dele, segue. Olha aí. E depois fala que o Deus dele é um Deus todo poderoso. O Deus dele é um Deus que cura, um Deus que liberta. Olha, tá vendo? Olha a condição dele. Aí, olha, você não lembra não? Ah, esse aí é aquele que pregava, aquele lá que pregou para multidões. Gente, é só você entender que o Espírito Santo de Deus, ele pega o que você tem no texto e começa a mostrar a realidade de todos aqueles que deixam de obedecer, que deixam de praticar a palavra que nos liberta. A palavra que realmente ela penetra no mais profundo do nosso ser. É esta palavra, gente, que faz toda a diferença. Eu venho dizendo há alguns dias. Você quer falar? Fale da palavra. Você quer pregar? Pregue sobre a palavra. Não tem entendimento? Ela vai te dar entendimento e sabedoria. Porque é o Espírito Santo que faz isso na minha, na sua, nossa mente. Eu tenho um script aqui. Eu sigo ele quando eu consigo. Mas quem está guiando a minha mente, quem está falando através dos meus lábios, é aquele que te ama e me ama, e ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo a você que naquele dia, Deus até ouviu a oração, o clamor daquele homem. E ele colocando as mãos naquela coluna, ele sabia que aquele ato era um ato do fim da vida dele. Era um ato que ele pediu a Deus, eu quero, Senhor, permita que eu me vingue desses inimigos. Ele se vingou, ele conseguiu, o Espírito Santo retornou na vida dele, veio sobre a vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento morreram mais filisteus do que na vida dele, nos 20 anos do ministério. Agora você vai entender, do ministério, da chamada, daquilo que Deus pôs na sua mão. E ele veio a óbito junto com todos aqueles. Mas a história registra que Deus exterminou muito daqueles. Com Deus não se brinca. Deus é um fogo consumidor, consome. Deus, Ele é real, Ele está aqui comigo, está aí com você. O tempo de você parar, refletir, pensar e retornar a ser um verdadeiro praticante da palavra não é amanhã, não é ontem, é hoje. Hoje Ele te chama dizendo, olha, eu te escolhi. Eu te chamei, eu te envio, eu te coloco aonde eu quero colocar, sou eu que estou agindo em você. A única coisa que Deus é claro para mim, para qualquer um que tem o chamado de Deus, obedeça a minha palavra, fale da minha palavra. Por isso o texto é claro, que todas as vezes que Deus vinha sobre a vida dele, a ação na vida dele era sobrenatural. Não tinha explicação humana, porque era Deus agindo. Assim como Deus, nesta manhã, eu estava orando antes, falando com Deus. Ô Senhor, que teu Espírito Santo vá ao encontro daqueles que hoje o Senhor escolheu a dedo. E arranca pela raiz toda palavra que o inimigo lançou dizendo, não vale a pena. Para que perder tempo? Não te dão nenhum valor. Querido, Deus te ama. Deus sabe como tratar das nossas feridas e das nossas dores. Nós somos seres humanos e cada um Deus trata da maneira que Ele sabe tratar. Ele sabe tirar, Ele sabe colocar, Ele sabe trabalhar.
porque foi Ele que te criou e nos criou. Glória a Deus, ao nosso Deus. E hoje Deus é claro, eu falando, Espírito Santo, há pessoas que eu tenho certeza que precisam entender que o Senhor se faz presente no momento não só da alegria, mas no momento que a gente às vezes percebe que não somos amados, que não somos queridos, e muitas vezes somos muito rejeitados. Gente, quem serve a Deus tem que lembrar aonde está e aonde está inserido, porque sempre Deus vai dizer outra vez: vereis a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Há uma diferença enorme. Quem te chamou, quem te escolheu, te marcou, você tem uma marca. E o que eu quero dizer, não deixe o Espírito Santo se retirar por causa dessas atitudes, desses impulsos, dessas más escolhas, dessas misturas que você anda fazendo, sabendo que a cada noite, a cada momento, ele vem na tua consciência e você se sente, muitas vezes, sabe quando você sente assim, poxa vida, parece que o dia hoje não está brilhando, está esquisito, parece que o céu está cinzento, não estou me sentindo legal, não sei. É o Espírito Santo dizendo: olha, estou indo embora, hein? Eu estou indo embora. Você vai continuar nessa pegada, nessa situação que você está aí vivendo? E aí? Entende? Você imagina que o Espírito Santo não lutou, não falava, não usava as pessoas? Primeira escolha dele, justamente ele veio e dizer para o pai e a mãe: ah, eu vi lá uma moça linda. É mesmo? Poxa vida, na casa de qual dos nossos parentes? Em qual casa da nossa tribo? Não, você não está entendendo, não. A pessoa que eu vi, a garota que eu vi, olha, eu vou dizer, eu já gosto dela. É a Filistéia. Como? A Bíblia ensina tudo para que você seja feliz, uma pessoa realizada em Deus. Para isso, aqui está o segredo da palavra. Eu oro a Deus para que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, você não abra mão do meu melhor amigo, que você se mantenha em nome de Jesus, firme, e cada dia Ele te dê mais sede, mais sede, mais sede desta palavra. Eu oro a Deus para que Deus agora arranque pela raiz toda palavra que foi projetada, toda palavra de sedução do inferno caia por terra e seja expulso em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora como ministro da palavra de Deus, que toda fortaleza que foi sendo criada aí, ela seja eliminada, que Deus seja a marreta, que destrua agora, para que a palavra tenha um efeito sobrenatural, porque tu és o escolhido de Deus, tu és uma escolhida de Deus. Deus tem negócio com você nessa terra, e Ele te chamou, porque através da sua vida, como aconteceu na vida deste homem, desses líderes que a Bíblia cita no livro de Juízes, para trazer libertação, palavra de salvação. Deus sempre vai nos levar em lugar certo, na hora certa, porque Ele sabe que naquele lugar onde Ele nos levar, Ele terá livre acesso para nos usar, como atalaia, como uma pessoa de Deus, orando, clamando, expulsando. Assim como eu falei, Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e Ele diz: eis que vos dou poder. Então Ele te envia com essa autoridade, é Ele que nos envia, ninguém vai por ir, gente. Sempre Deus vai nos conduzir dizendo: vá, faça, usando aqueles pela qual Ele chamou como, oh meu Deus, como ministro, como servo dEle. Entende? Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tu canta, tu louva, tu adora, tu ministra, tu prega, tu ora, tu visita, continue, porque o grande dia está chegando aí, gente. Aleluia! Glória a Deus, e nós vamos povoar o céu. Eu sempre gosto de falar isso. Essa é a alegria que arde no meu coração. Ei, eles não quiseram ficar lá. Eles quem? Aqueles anjos. Qual anjo? Aquele que seguiram Lúcifer, que hoje é o Satanás. É uma terça parte, não quis ficar lá, se rebelou. Então, Deus não criou outros anjos. Ah, não, Deus não criou outros anjos. Então, se Deus não criou outros anjos, então lá no terceiro céu, tem espaço que só Jesus tem. Tem espaço maravilhoso. E uma das coisas que ninguém pega, quando a gente lembra do texto do semeador que saiu a semear,
Vai lembrando que cada palavra que foi lançada, ela caiu em certos corações que não deram valor. Eu peço a Deus que esse coração não seja aqueles pela qual não deram valor, mas aquele 25% pela qual vingou. Você está incluído, eu estou incluído para a glória de Deus. Gente, é gente que Deus escolheu, que você não tem noção. E eu quero te ver lá. Ou como é que é? Eu quero te ver lá. Eu sei que talvez você pode estar aí falando, mas eu tenho tanta dificuldade de reconhecer ou até de perdoar. Deixa Jesus entrar aí. Faz o que ele faria. Deixa ele trabalhar. Querido, deixa. Lança isso nas mãos dele. Coloca nas mãos dele, ó Senhor. Eu vou colocar nas tuas mãos, que sei que o Senhor vai fazer o melhor, porque eu não estou conseguindo, eu sei que o Senhor consegue. Ah, Senhor, puxa vida, tudo bem, eu já entendi. Mas como é que eu faço, querido? É só você admitir, confessar e voltar a ser o que você sempre foi nas mãos do Senhor Jesus. Porque é Ele que sara as nossas feridas. É Ele que nos perdoa de todos os pecados. Essa é a minha oração diante do Senhor. Que você tenha da parte de Deus agora essa visitação, essa presença maravilhosa que eu estou sentindo aqui da parte de Deus. Que você seja fortalecido nesta manhã para a glória de Deus. Que você receba a cura, a libertação que tanto precisa. Que você receba nesta manhã, aleluia, a melhor notícia da parte de Deus. É essa aí mesmo que você está esperando. Que você receba, que você tenha ela aí, ó, nas tuas mãos. E que você reflita no que eu estou falando. Hoje nosso assunto é: Sansão teve a sua vida, teve a vida ceifada, porque não valorizou os ensinamentos de Deus. Deus te convida a dar o devido valor à sua palavra. Para mim o que importa é a palavra. As experiências que eu tive boa eu guardo no meu coração. Aquelas que foram um fracasso, não quero nem chegar perto, porque ensina que não era daquele jeito, é do jeito de Deus. Aí eu falo: onde eu errei? Está aqui a palavra. Aleluia. Pegou? Eu espero em Deus que você tenha entendido. Espero em Deus que você busque muito mais. Citei apenas um versículo do capítulo 3, mas todo o capítulo 3 é uma lição para mim e para você. Eu termino dizendo algo importante. Olha o que eu vou dizer. Gente, agindo Deus, quem o impedirá? Continuo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba, tenha um dia vitorioso, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale profundamente mais em seu coração. Para quem ainda não me conhece, quem vos fala é o apóstolo Reginaldo, da cidade aqui de Osasco. Estou cooperando, auxiliando aqui os meus nobres amigos pastores, Bispo Luiz Mendes, Pastor Jonas Carvalho, que é o titular desta igreja, todo o corpo do ministério, que já são obreiros, ou melhor dizendo, pastores credenciados. Eu e a Bispa Noemi estamos ali para a glória de Deus, querendo nos dar a honra de nos conhecer, de cultuar conosco, de dizer até: eu aceitei Jesus, eu estava meio assim, sabe? Mas aquela palavra foi algo de Deus, eu vim aqui agradecer. Se você quiser deixar o pedido de oração, é até lá fazer isso pessoalmente. Fique à vontade. É muito fácil chegar onde eu estou, aqui no Vila Holanda, Osasco. Eu não cito muitas vezes aqui, eu prefiro escrever para que você possa copiar o endereço. Será uma honra conhecer todos vocês. Lá, gente, há pessoas, sim, pessoas de Deus, pessoas que realmente Deus tem levantado para podermos ajudar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda aquilo segundo a soberana vontade de Deus, sabe? Segundo aquilo que Deus, porque sempre Deus tem o melhor, por isso que eu gosto de falar isso. Eu peço algo, Ele fala: não, quero te dar algo melhor. Então, de acordo com a soberana vontade de Deus, Ele lhe conceda para a glória de Deus. Amém? Shalom. Tenha um bom dia. Glória a Deus. Aleluia.